alunos e alunos do Solidário. Eu sou a Eduarda Fernandes e nessa primeira aula de inglês vamos falar sobre o perfil da prova de língua estrangeira do Enem e estratégias que podem ser muito úteis para ajudar você a acertar todas as questões, gastando o menor tempo possível. Vamos falar sobre a organização e o perfil das questões. Para aqueles que nunca fizeram o Enem, vou dar uma breve explicação sobre a estrutura da prova. A prova de inglês do Enem possui 5 questões, que normalmente são as primeiras do caderno de linguagens e códigos. O comando da questão é em português, assim como suas alternativas. Os textos normalmente são pequenos e as alternativas curtas, o que facilita na hora da resolução. A prova utiliza diversos gêneros textuais. Os mais comuns são letras de música, anúncios de publicidade, charges e notícias. A prova de inglês do Enem é baseada em interpretação de texto. Portanto, não se preocupe com questões gramaticais ou questões focadas em conhecimentos específicos da língua. No entanto, um vocabulário mínimo é importante para conseguir fazer uma boa prova. Para isso, tenha o hábito de ler alguns textos básicos e simples sobre atualidades, fatos interessantes e até mesmo charges que vão te ajudar a conhecer novas palavras e a ter uma noção do que aparece na prova. A última observação que pode ser feita sobre a estrutura da prova de língua estrangeira do Enem é que normalmente as questões trazem assuntos do nosso cotidiano, porém com uma abordagem crítica. Então fique sempre atento para alternativas que possam parecer triviais. Agora vamos falar sobre algumas dicas e estratégias para te ajudar a poupar tempo em todas as questões. Ao fim da explicação das dicas, vamos ver juntos uma questão para cada uma dessas estratégias para se aplicar na hora da prova. A primeira dica é válida para toda a prova do Enem. Ler o comando da questão antes ajuda a direcionar sua busca por informações no texto. Dessa forma, você perde menos tempo com partes desnecessárias e evita se estressar tentando traduzir várias palavras que não terão utilidade. A segunda dica é para ficar sempre atento à repetição de palavras. Normalmente, quando uma palavra se repete várias vezes no texto, ela é a chave para achar a resposta correta. E muitas vezes essas palavras repetidas são as mais básicas do inglês, ou são palavras do inglês muito presentes no nosso cotidiano, tornando mais fácil ainda a compreensão. Fique atento para identificar cognatos. Cognatos são palavras parecidas em forma e significado com o português. Por exemplo, connection, que significa conexão, creation, que significa criação, emotion, que significa emoção, human, que significa humano, other, que significa outro, e reaction, que significa reação. Porém, existem alguns falsos cognatos, palavras que são parecidas em forma, mas diferentes em significado. Por exemplo, actually, que significa na verdade, relatives, que significa parentes, notebook, que significa caderno de anotações, lunch, que significa almoço, e application, que significa inscrição. Mas podem ficar tranquilos, porque os falsos cognatos são muito poucos em relação aos que são de fato cognatos. Por último, uma dica que também é válida para toda a prova do Enem. Faça uso de todas as informações fornecidas, seja nas imagens, nos títulos ou nas legendas. Dicas importantes e valiosas para poupar o seu tempo podem estar nessas partes menos usadas, mas que podem ser um atalho para a resposta certa. Agora vamos explicar essas estratégias em questões de provas anteriores do Enem. Essa questão 5 aqui, ela é do Enem de 2018. Vamos usar a primeira dica e ir direto para o comando. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do. Então aqui, o principal dessa questão é o controle do Estado. Como acontece esse controle do Estado? E aí você vai no texto, dá uma passada rapidinho de olho, tenta achar, alguma coisa que pode estar relacionada a essa parte de controle do Estado. Então, ali você consegue achar control e control. Você acha ali cognatos nas últimas linhas do texto e consegue identificar ali, controle.
controlar. E você acha um outro cognato, que é memories, que está ali, então, controle de memórias, controlar memórias. E aí você já vai para as alternativas. E na letra C, você acha a palavra memórias, poder sobre memórias e registros. Você nem precisaria saber ali para achar na palavra registros, você já vê ali que a única alternativa que tem é memórias, né, envolvida. Então você já marca a letra C, já poupa o seu tempo e pula para a próxima questão. Essa questão aqui do lado, a questão 1, ela é da prova de 2019. E a gente vai usar a dica número 2, que é de palavras repetidas. Aqui, a gente vai primeiro no comando. E bem, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças. Então, ele quer saber do impacto da forma de educar crianças. E aí a gente vai ali, a gente consegue observar já de cara que você tem palavras que estão sendo repetidas. Você tem o if children live with sendo repetidas sempre no começo de cada frase, em cada linha. E você tem também they learned to, sempre após a vírgula, sendo repetida também. Aqui o with, que é o se, children, criança, live, viver, with, com. E aqui they, que é eles, learn to, aprendem a. Então, são verbos ali bem simples. Children é uma palavra bem conhecida. São palavras que valem a pena, sempre com a leitura, que a gente vai conseguir conhecer, né? Mas são verbos bem simples, bem básicos, fáceis de serem identificados. Ali você já teria a resposta da sua questão, que é: crianças vivem, elas aprendem. Você tem na letra B, aprendem com o que vivem. Os dois verbos ali que estão sendo repetidos em todas as frases do texto, você já tem ali a sua resposta. Você poderia até usar ali os cognatos que tem na primeira frase, que é criticismo e condenar. E você já conseguiria fazer uma associação ainda melhor. Mas ali, só com os dois verbos que estão sendo repetidos, você consegue responder a sua questão. E gastando pouquíssimo tempo, ali 1 minuto, você consegue identificar e já responder. Essa questão 2, ela foi retirada da prova do Enem de 2017. Aqui a gente vai ver que é bem importante em notícias, principalmente notícias de jornal, a gente olhar o título. O título da notícia de jornal, ele normalmente traz já uma ideia, a ideia principal do texto. Então, vamos ler o comando primeiro. Segundo informações veiculadas pela NBC News, um jornal, a geração digital, então, geração digital, dá uma ideia de pessoas jovens, adolescentes, então sempre leiam o comando com bastante atenção para conseguir identificar todas essas informações que o comando já traz para você conseguir procurar com mais facilidade no texto. A geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que. Então aqui você já tem informações, você já sabe o que você tem que procurar. O que o governo britânico decidiu? Aqui você tem o título British Government. Então, por mais que você não saiba que British significa britânico, você já tem ali no comando que está falando sobre o governo britânico. Então, você tem ali Government, você liga o governo, ele já sabe sobre o que está falando. Aqui você tem o primeiro cognato que você consegue saber sobre o que ele está falando, que é sobre recrutar. Então, você acha um próximo cognato também, que é generation, que é geração. E também ali no texto, no título, você tem a palavra teens, que são adolescentes. É uma palavra que a gente costuma ver bastante. É uma palavra que normalmente está bem no nosso cotidiano. Então, você tem ali o governo britânico recruta jovens, né, adolescentes. E aí você tem generation. Por mais que você não consiga traduzir as outras palavras do texto, você já sabe sobre o que se trata, que é o governo britânico recrutando uma geração jovem de adolescentes para trabalhar nas agências britânicas de inteligência.
Então, ali você vai por eliminação nas alternativas. A primeira não tem nada a ver, não está falando sobre propriedade intelectual, a letra A. A letra B, né, está falando sobre abandonar política de contratação. A notícia não está tratando sobre abandonar política de contratação, está falando sobre recrutar jovens. A letra C está falando sobre recrutar jovens jogadores de Xbox. Essa é uma alternativa que poderia te deixar sim em dúvida, mas eu vou mostrar como você pode eliminar essa dúvida mais para frente. A letra D encontrará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Essa é uma alternativa plausível para o que traz o título do texto. A letra C anunciará os jovens, o nome dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Ali não fala nada sobre isso, você não tem, se fosse uma notícia sobre isso, no título traria algo mais específico, então essa também você já pode descartar. A letra D é a correta, e eu vou te mostrar como você pode tirar essa dúvida de por que a letra C está incorreta. A letra C fala sobre recrutar jovens, jogadores de Xbox. Se você está com essa dúvida, você tem ali uma palavra, né, o Xbox, que não vai mudar no texto, estando em inglês. Então, vai lá, tenta achar a palavra, e ali está bem no comecinho, no primeiro parágrafo, você já tem a Xbox Generation. Ali não está falando jogadores de Xbox, está entre aspas, geração Xbox. Então, está fazendo apenas uma referência a uma geração jovem que é ligada à tecnologia e não necessariamente que vão contratar pessoas que jogam Xbox. Então, você já consegue eliminar essa alternativa só por buscar ali uma palavra, usando só o título e buscando uma palavra no texto para, né, confirmar a sua escolha, a alternativa D. Essas foram as dicas desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aplicar essas dicas para aprender também a matéria dos próximos vídeos de inglês. E espero que vocês gostem, que aproveitem, consigam fazer uma boa prova com essas dicas e consigam economizar muito do seu tempo para fazer a redação, para fazer as outras questões que vão exigir um pouco mais de tempo para a leitura. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!